Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 31 de maio de 2019. Cientistas conseguem reativar cérebros de porcos 4 horas após morte. Parte 2. Cientistas americanos ligados à Universidade Yale reativaram parcialmente cérebros de porcos 4 horas depois de os animais terem sido abatidos. As descobertas devem ampliar o debate sobre a barreira entre a vida e a morte, além de fornecer novas maneiras de pesquisar doenças como a de Alzheimer. O estudo mostrou que a morte de células cerebrais poderia ser interrompida e que é possível até mesmo restabelecer algumas conexões no cérebro. As descobertas desafiam a ideia de que o cérebro entra em declínio irreversível poucos minutos depois de interrompido o fornecimento de sangue. O que os cientistas fizeram? Foram coletados 32 cérebros de porcos em um matadouro. 4 horas depois, os órgãos foram conectados a um sistema feito pela equipe da Universidade Yale, nos Estados Unidos. Ele bombeava em ritmo pré-determinado, para imitar o pulso, um líquido especialmente projetado em torno do cérebro, que continha um sangue sintético para transportar oxigênio e drogas para retardar ou reverter a morte das células cerebrais. Os cérebros de porco receberam o coquetel restaurador por 6 horas. O que o estudo mostrou? O estudo, publicado na revista Nature, mostrou uma redução na morte das células cerebrais, a restauração dos vasos sanguíneos e alguma atividade cerebral. Os pesquisadores descobriram sinapses em funcionamento, as conexões entre as células do cérebro que permitem a comunicação. Os cérebros também mostraram uma resposta normal à medicação e consumiram a mesma quantidade de oxigênio que um cérebro normal. Isso tudo 10 horas depois de os porcos serem decapitados. Um eletroencefalograma, no entanto, não detectou sinais de atividade elétrica, o que sinalizaria consciência ou percepção. Eles ainda eram, fundamentalmente, cérebros mortos. O que podemos entender a partir disso? Essa pesquisa afeta a ideia sobre como o cérebro morre, algo que muitos pensavam que acontecia rapidamente e irreversivelmente sem o suprimento de oxigênio. A morte celular no cérebro ocorre através de uma janela de tempo mais longa do que pensávamos anteriormente, afirmou Nena de Sestan, professor de neurociência de Yale. O que estamos mostrando é que o processo de morte celular é um processo gradual. E que alguns desses processos podem ser adiados, preservados ou mesmo revertidos. Esses experimentos são éticos? Os cérebros dos porcos vieram da indústria de carne suína, logo, os animais não foram criados em laboratório para este experimento. Mas os cientistas de Yale estavam tão preocupados que os cérebros porcos pudessem recobrar consciência que aplicaram drogas para reduzir qualquer atividade cerebral. E a equipe monitorava constantemente os cérebros para ver se havia algum sinal de funções cerebrais superiores. Nesse caso, eles teriam usado anestesia e encerrado o experimento. Estudiosos de ética defenderam também na Nature que novas diretrizes são necessárias para este campo, porque os animais usados para pesquisa podem acabar em uma área cinzenta não viva, mas não completamente morta. Qual é o objetivo? O trabalho terá um efeito positivo imediato para os cientistas que estudam o cérebro e doenças como a de Alzheimer.
O órgão é a estrutura mais complexa do universo conhecido, mas técnicas como congelamento de fatias do cérebro ou crescimento de colônias de células cerebrais em um prato não permitem que os pesquisadores explorem toda a feição 3D do cérebro. A longo prazo, os cientistas esperam encontrar melhores formas de proteger o cérebro após traumas como um AVC. Mas os pesquisadores dizem que ainda é muito cedo. Nós ainda não sabemos se seríamos capazes de restaurar a função cerebral normal, disse Sestan, professor de neurociência de Yale. O estudo muda o significado da morte? Por ora, não, mas alguns especialistas em ética médica dizem que devemos debater o tema agora, pois as pessoas que têm morte cerebral são uma importante fonte de órgãos para transplante. Dominic Wilkinson, professor de ética médica e consultor neonatologista em Oxford, disse uma vez que alguém tenha sido diagnosticado como morte cerebral, não há como a pessoa se recuperar. A pessoa se foi para sempre. Se, no futuro, fosse possível restaurar a função do cérebro após a morte, para trazer de volta a mente e a personalidade de alguém, isso teria, é claro, implicações importantes para nossas definições de morte. Mas esse não é o caso atualmente. A professora Tara Spearsbon, vice-diretora do Center for Discovery Brain Sciences da Universidade de Edimburgo, disse que o estudo está longe de preservar a função do cérebro humano após a morte. É, em vez disso, uma preservação temporária de algumas das funções celulares mais básicas no cérebro dos porcos, e não a preservação do pensamento e da personalidade. Os cérebros dos porcos poderiam estar conscientes. Neste experimento, a resposta é claramente não. Os cérebros estavam efetivamente silenciosos, mas a pesquisa gera tantas perguntas quanto respostas. Por quanto tempo os pesquisadores podem manter o cérebro? Os resultados seriam ainda melhores se os pesquisadores não esperassem 4 horas antes de começar? Além disso, a equipe usou drogas para suprimir atividade cerebral. Os cérebros decapitados teriam ficado conscientes se não tivessem recebido essas substâncias. Geraldo Campetti Sobrinho esclarece sobre 2 termos morte e desencarnação em seu artigo. É comum aos espíritas substituirmos o termo morte por desencarnação, entendendo que na terminologia espiritista os 2 vocábulos são sinônimos. Interpreta-se, assim, que o termo desencarnação pode ser usado livremente para traduzir o conceito de morte. Todavia, o aprofundamento da questão pode levar a entendimentos diferenciados entre os 2 termos. Quando estudamos detidamente o assunto, aprendemos que morte significa a extinção da vida física, cessação completa e definitiva da vida orgânica, conforme o Livro dos Espíritos, questão 68. A desencarnação, por outro lado, refere-se à libertação espiritual, ao desprendimento do espírito das coisas terrenas, sejam físicas, emocionais ou psicológicas, conforme esclarece o espírito Manuel Filomeno de Miranda pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Temas da Vida e da Morte. Embora sejam palavras de sentidos diferentes, é facilmente perceptível a relação intrínseca entre elas. Daí, fazermos 2 perguntas semelhantes na forma, porém diferentes na semântica. 1. É possível morrer e não desencarnar? 2. É possível desencarnar e não morrer? Após algumas reflexões, chegamos à seguinte conclusão: se o corpo do indivíduo morre, porque se extinguiu o fluido vital relativo à cota de existência orgânica para aquela vida material, o caminho natural é de que ele, em essência, o espírito, que já não mais continuará com aquela vida física, também pudesse se libertar em definitivo das questões materiais. Deveria igualmente desencarnar.
Mas, não é assim que ocorre na prática. Pelo contrário, morrer e não desencarnar é muito mais comum do que poderíamos imaginar à primeira vista. Tais são os casos dos que permanecem apegados a questões materiais, presos a preocupações cotidianas, atados a gravames sentimentais e, mesmo após o decesso, não conseguem alçar voo em direção a outros páramos. Todavia, não há como desencarnar sem morrer. É a morte do corpo físico que provoca o afastamento do espírito e não o contrário. 3 Mesmo porque a desencarnação implica no desprendimento completo da vestimenta que o indivíduo ocupava para o desempenho de suas funções na existência carnal, utilizando um corpo equipado de sentidos físicos para manifestação no ambiente em que se encontrava, contato com o meio externo e relações com as pessoas. Então, consideramos possível morrer sem desencarnar, mas não é possível desencarnar sem morrer. Sendo assim, existe diferença entre ambos, porque esses são 2 processos distintos. A desencarnação ocorre quando o espírito se desprende do corpo físico e de suas influências, em razão da cessação da vida orgânica deste, e, conservando o seu perispírito envoltório de natureza semimaterial, que une o espírito e o corpo físico, volta à vida espiritual. A morte é apenas a destruição do corpo físico, envoltório mais grosseiro. Para um melhor entendimento de como ocorre o processo da desencarnação, é interessante conhecer, mais detalhadamente, o fenômeno inverso à encarnação. E para isso, Allan Kardec assim explica em A Gênese quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão de seu perispírito, liga ao germe o embrião que está começando a se formar para o qual se acha atraído, por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta, sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, toma, de alguma sorte, raiz nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa, e, então, ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se cumprirá sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, a união, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força deixa de agir, então, o perispírito se desliga, molécula a molécula, como estava unido, e o espírito se entrega à sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Isso explica o retorno à atividade cerebral dos porcos, pois seu princípio espiritual ainda não havia sido desligado do corpo. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.